Na exposição Dom João V e o abastecimento de água a Lisboa, minuciosamente preparada pelo Museu da Cidade e patente no Palácio das Galveias durante o último trimestre de 1990, foram organizados por 3 salas os detalhes do longo historial de uma das mais arrojadas e imponentes obras de engenharia de toda a Europa do século XVIII e da qual naturalmente ressalta a monumental arcaria do Val de Alcântara, hoje em dia um dos monumentos emblemáticos da cidade, mas que já no século XVIII impressionava os mais ilustres viajantes que procuravam Lisboa. Aproveitei a ausência de sol para dar um passeio a pé pelo Val de Alcântara, entre laranjais e pomares de cidreiras, lavados pelas chuvas que ultimamente têm caído. Através deste vale passa o enorme aqueduto de que tantas vezes tenho ouvido falar como sendo o mais colossal edifício do género de toda a Europa. Tem apenas uma linha de arcos em ogiva e o principal, que abraça uma torrente de águas, mede aproximadamente 90 metros de altura. As pontes de Garde e de Caserta, se estás lembrado, têm várias linhas de arcos, uns por cima dos outros, o que distrai a atenção da importância do conjunto. Há uma grandiosidade no desenho desta única linha de arcos, digna de admiração. Sentei-me debaixo do arco grande, num fragmento de rocha, e olhei para a obra de alvenaria lá tão alta por cima do muro, com uma sensação ao mesmo tempo de respeito e de terror. Dir-se-ia que aquela construção fora levada a cabo por qualquer ente incomensurável, dotado de uma força gigantesca, a quem talvez pudesse apetecer vaguear ao longo da sua obra nesta mesma manhã e, por mero capricho, reduzir-me a pó. Palácio das Galveias, último trimestre de 1990. O tempo e o espaço onde o Museu da Cidade e o Pelour da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, com a colaboração da EPAL, nos convidam a revisitar a época de Dom João V através desta exposição. E revisitar a época de Dom João V é reencontrar um passado arquitetónico imponente e majestoso, no qual assume particular significado a extensa e complexa rede de abastecimento de água livre a Lisboa, por ser uma obra que já contém muito da ambiência ideológica do setecentismo europeu, em que o impulso do iluminismo se traduziu num crescente sentido político de obra pública. Durante o período de romanização da Península Ibérica, há 2000 anos atrás, Lisboa terá sido uma cidade que não sentia problemas de falta de água. Os hábitos de conforto e de higiene dos romanos levavam-nos a construir elaborados sistemas de captação e de condução de água às vilas e cidades onde se instalavam, as quais queriam servidas de água abundante para alimentar balneários, termas e fontanários. Água tantas vezes trazida de longe, como foi aliás o caso de Lisboa, que os romanos abasteceram através de um longo aqueduto subterrâneo que trazia água de um lugar longínquo, onde fica hoje situada a zona de Belas. Mas com a partida dos romanos e a ocupação da península pelos visigodos até ao ano de 711, o aqueduto romano foi sendo progressivamente abandonado. Também nada indica que durante o domínio árabe tivesse havido qualquer tentativa para recuperar o velho aqueduto romano. E a pouca população cristã dos primeiros tempos da monarquia sentia os seus fracos hábitos de higiene perfeitamente satisfeitos pelas poucas nascentes então existentes na cidade. A população foi naturalmente aumentando, embora com ela não tivesse crescido o desejo de promover um melhor aproveitamento de água potável. E durante a Idade Média, a população de Lisboa era abastecida de água unicamente através de 2 chafarizes principais. O chafariz de El Rei, provavelmente mandado construir no reinado de Dom Dinis, e o chafariz dos Cavalos, que depois da construção da muralha fernandina passou a chamar-se chafariz de dentro. Com o decorrer dos tempos, foram sendo feitos melhoramentos pontuais, mas que nunca bastaram para resolver o já grave problema da falta de água em Lisboa.
E com a grande expansão da cidade durante a dinastia de Avis, o problema viu-se substancialmente agravado. O enorme aumento da população da cidade sentido na época dos descobrimentos, a necessidade de abastecer as naus que constantemente chegavam a Lisboa e a evolução cultural emergente do Renascimento, que cria novas exigências à população e mais saudáveis hábitos de higiene, voltam a colocar a próspera cidade de Lisboa perante o drama da sua já crónica carência de água potável. Por volta de 1494, Dom João II manda fazer obras nos chafarizes existentes e determina a construção de outros, que, no entanto, não resolvem o problema. Dom Manuel mostra o desejo de construir um aqueduto que leve água ao Rocio, mas o projeto não é prosseguido. Dom João III pensou trazer água a Lisboa retomando o antigo projeto romano de Belas, mas o desejo do rei também nunca foi concretizado. E por volta de 1570 é Dom Sebastião que manifesta o desejo de prosseguir o entusiasmo de Dom João III no sentido de retomar o velho projeto romano. Francisco de Holanda, homem viajado e com outras exigências, impressiona-se com a falta de água em Lisboa e dedica a Dom Sebastião a sua obra Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa, onde cita o jovem monarca a restituir a fonte de água livre à cidade e onde escreve: cidade que não tem mais que um estreito chafariz para tanta gente e uma outra para os cavalos, uma cidade que morre de sede e que não lhe dão água, apesar da sua presunção de maior e mais nobre cidade do mundo. Porventura incitado por tais dizeres de Francisco de Holanda, o jovem monarca manda fazer diversos estudos sobre o trajeto do aqueduto romano que abastecera Lisboa e cujas ruínas, nessa época, seriam ainda perfeitamente visíveis. Mas com a morte de Dom Sebastião no desastre de Alcácer Quibir e a perda da independência em 1581, o projeto volta a ser abandonado. Já durante o domínio espanhol, volta a falar-se na reconstrução do velho aqueduto romano. E em 1619 é mesmo lançado um novo imposto sobre a população de Lisboa, o Real d'Água, destinado a custear a grande obra. E em 1621 o projeto esteve mesmo à beira de ser iniciado. Mas a visita de Filipe III de Espanha a Lisboa, feita com enorme pompa, e o provável desvio de grandes somas de dinheiros portugueses para a invencível armada terão praticamente esgotado o fruto do pesado imposto lançado sobre os lisboetas, e a construção do aqueduto volta a ser adiada, já que depois da morte de Filipe III, seu filho Filipe IV se afastou totalmente do projeto de construção do aqueduto. Depois da restauração da independência, em 1640, o crescimento da cidade está seriamente condicionado pela falta de água. Tal carência torna-se cada vez mais desesperante para a população. Há frequentes brigas e zaragatas nos poucos chafarizes da cidade. E será então em 1728 que o dinâmico procurador de Lisboa Ocidental, Cláudio Gurgel do Amaral, dirige uma detalhada proposta a Dom João V, na qual refere a situação catastrófica que se vive em Lisboa por via da falta de água. Decorrente dessa proposta, Dom João V determina que se proceda aos estudos necessários. O aqueduto das Águas Livres irá finalmente ser construído quase 2000 anos depois dos romanos o terem iniciado. E hoje, passados que são 200 anos sobre a morte de Dom João V, o Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa apresenta, no Palácio das Galveias, esta exposição minuciosamente preparada pelo Museu da Cidade, na qual nos é exposta a riqueza da documentação existente sobre este tão velho sonho dos lisboetas. A origem desta exposição foi exatamente a necessidade de mostrar toda esta riqueza de documentação e chamar a atenção do público para a importância deste grande monumento de Lisboa. A exposição foi organizada e programada em vários setores.
um dedicado principalmente às pessoas que estão na origem da construção do documento, do aqueduto, como Cláudio Gugel do Amaral, que aqui, como colaborador do povo de Lisboa, representa o povo de Lisboa, foi quem propôs a Dom João V a construção do aqueduto das Águas Livres. O Dom João V, que foi afinal o promotor depois da ideia, foi quem apoiou a proposta de Cláudio Gugel do Amaral e promulgou o célebre alvará de 12 de maio de 1731, que dá início às obras da aqueduto. Com esse alvará de 12 de maio de 1731, Dom João V torna-se, de facto, o grande precursor desta obra gigantesca. Dom João V rodeia-se de todas as cautelas e faz empenhar no projeto os engenheiros e arquitetos mais reputados da época, como Frederico Ludovice, arquiteto do convento de Mafra, e José da Silva Pais, Manuel de Azevedo Fortes e Manuel da Maia, autores do levantamento topográfico do terreno e lançamento da linha fundamental do aqueduto, sendo Manuel da Maia o primeiro responsável pela obra e pela construção de todo o aqueduto principal, desde a Mãe d'Água Velha, em Belas, até à Ribeira de Alcântara. Custódio Vieira, que se torna responsável pela obra a partir de 1736, pertencendo-lhe o projeto da arcaria do Val de Alcântara. Carlos Mardel, que dirige as obras a partir da morte de Custódio Vieira, sendo ele o autor do belo conjunto arquitetónico das Amoreiras e dos principais chafarizes emissários. E ainda Miguel Ângelo de Blasco, Reinaldo Manuel dos Santos e António Ferreira Cangalhas. Não esquecendo, evidentemente, o enorme contributo do povo de Lisboa, que se sujeitou ao pagamento de pesado imposto, o Real d'Água, durante um período bem mais longo do que de início havia sido previsto. Esta primeira sala do Palácio das Galveias, onde encontramos retratos, documentos e citações, como a de Beckford, é principalmente dedicada às pessoas que estiveram na origem da construção do aqueduto das Águas Livres. Uma sala que corresponde, portanto, à primeira secção da exposição organizada pelo Museu da Cidade. Há uma outra secção que é dedicada aos projetos do aqueduto e dos chafarizes. Projetos que incluem plantas, incluem alçados, incluem cortes. É uma documentação muito abundante. Neste segundo percurso da exposição, o Museu da Cidade convida-nos a um interessante passeio ao longo de um importante e valioso acervo de muitas dezenas de plantas, projetos, cortes e alçados correspondentes às várias fases da construção do aqueduto. Inicialmente previsto para estar praticamente concluído ao fim de 6 anos, os múltiplos e complexos problemas enfrentados vieram afinal a prolongar a sua construção ao longo de 70 anos, percebendo-se através desta extensa coleção de gravuras as múltiplas alterações que os sucessivos responsáveis pela obra foram introduzindo no projeto. O brigadeiro Manuel da Maia foi o primeiro responsável pela construção do aqueduto, tendo dirigido as obras até 1736, sendo da sua autoria o sóbrio projeto do aqueduto principal, desde Belas até à Ribeira de Alcântara. A Manuel da Maia sucedeu o coronel Custódio Vieira, que assume a direção dos trabalhos entre 1736 e a data da sua morte, em 1744, pertencendo-lhe o projeto do aqueduto das Águas Livres, desde o Monte das Três Cruzes
incluindo a arrojada obra da Arcaria do Val de Alcântara. A Custódio Vieira sucedeu na direção dos trabalhos o capitão de engenharia Carlos Mardel, sendo aliás da autoria do próprio Carlos Mardel muitos dos belos desenhos aguarelados aqui expostos e que claramente refletem a sua enorme sensibilidade enquanto responsável pela construção do aqueduto e dos principais chafarizes emissários entre 1745 e 1763. E mais tarde, a partir de 1772, foi Reinaldo dos Santos quem dirigiu as obras, projetando o seu trabalho com grande sobriedade e harmonia. É também nesta sala do Palácio das Galveias que o Museu da Cidade nos mostra uma preciosa coleção de desenhos e aguarelas de Luís Gonzaga Pereira, através da qual fez uma preciosa recolha dos muitos chafarizes públicos ainda existentes em Lisboa no primeiro quartel do século XIX, grande parte dos quais já hoje desaparecidos por imposição de um descontrolado desejo de urbanizar a cidade e romper, com algum descuido, novas ruas. São também da autoria de Carlos Mardel estes desenhos aguarelados que projetam com grande delicadeza a construção da Mãe d'Água das Amoreiras, nas quais Reinaldo dos Santos veio entretanto a introduzir algumas alterações, tanto no exterior como no interior, que não deixam contudo de manter um traço de sobriedade e harmonia nesta construção cúbica com quase 30 metros de altura e onde ficavam armazenadas as águas que seriam depois distribuídas pelos muitos chafarizes da cidade.
Sobre este mapa da cidade, praticamente correspondente à configuração da Lisboa contemporânea, os investigadores do Museu da Cidade foram traçando, com rigor, o resultado da pesquisa que foi sendo feita no terreno. E o registro final desse traçado demonstra bem a complexidade dessa espantosa rede de abastecimento de água a Lisboa, cujo tronco principal é formado por 2 aquedutos. O aqueduto das Águas Livres, propriamente dito, que traz a água colhida perto de Belas, na fonte da Água Livre, e que percorre uma distância de mais de 14 km até entrar no reservatório da Mendágua das Amoreiras. E o aqueduto do Caneiro, que nasce no Olival do Santíssimo, perto de Canessas, e que percorre quase 5 km até chegar a Belas, onde se junta ao aqueduto das Águas Livres, junto à Mendágua Velha. A este conjunto principal afluem depois vários ramais que vão engrossando o caudal que entra na Mendágua das Amoreiras e a partir da qual se rasgam então várias galerias adutoras no interior da cidade, sendo as galerias do Loreto, da Esperança, das Necessidades e de Santana as 4 galerias adutoras principais. Adicionando à extensão do conjunto principal estas galerias adutoras no interior da cidade, concretiza-se uma complexa rede que, no seu total, quase atinge os 50 quilómetros. No terceiro e último percurso da exposição, o Museu da Cidade mostra-nos peças soltas do aqueduto, diversos livros e documentos onde ficaram registados os detalhes da construção do aqueduto e, principalmente, uma admirável coleção de gravuras da autoria não só de artistas nacionais, como também de franceses, ingleses, holandeses e alemães, que dedicaram algumas das suas obras à grandiosidade do aqueduto das Águas Livres de Lisboa e, muito particularmente, ao arrojo da arcaria do Val de Alcântara, projetada por Custódio Vieira. Uma obra realmente impressionante, mas que, no entanto, espantosamente, deixou de funcionar praticamente 200 anos depois da sua construção. Hoje em dia, esta complexa rede de abastecimento de água a Lisboa é uma obra inútil. Uma obra ainda majestosa e imponente, é certo, mas tristemente inútil, no interior da qual passeiam caudais de água inquinada. Uma obra que foi paga, estoicamente, pelo povo de Lisboa, mas que já nem serve sequer para fazer jorrar a água nos belos chafarizes que ainda existem na cidade. Certamente de todo o povo de Lisboa, exigir que o aqueduto das Águas Livres continue, pelo menos, a embelezar Lisboa, fazendo jorrar a água de Belas nas lindas fontes, parte delas, como sabemos, projetadas pelo grande Carlos Magel, e que tristemente estão secas e abandonadas, às vezes transformadas até em caixote do lixo. Portanto, faço aqui um apelo à Câmara Municipal de Lisboa e à IPAL para que, numa aproximação concertada, pensem realmente na forma do reaproveitamento do aqueduto. O aqueduto não pode continuar a ser uma obra inútil, porque ela foi uma obra, não foi uma obra para embelezar, foi uma obra para funcionar. Não podemos esquecer isto.